meninas, para todas as meninas que já fizeram algum tipo de processo de coaching comigo ou participaram do curso Mulheres que se Superam. Inclusive, elas estão aqui nos bastidores comigo, tá? Depois eu mostro elas para vocês. Mas vamos lá. Eu vou falar hoje sobre desistência. Por que eu trouxe esse tema desistência? Porque isso é algo que atrapalha muito a nossa vida. É ou não é verdade? É, atrapalha. A gente começa uma coisa, não termina. A gente cria um monte de planos, daqui a pouco não é mais aquilo. E aí sabe o que acontece? A gente começa a acumular um monte de projetos, um monte de coisas inacabadas. E a nossa mente fica ali, perturbada. Perdemos uma grande parte da nossa energia pensando naquelas coisas que estão ali pendentes. Então, gera um acúmulo de objetivos e isso é como se fosse um lixo na sua mente. É aquela coisa que fica te perturbando, que impede que você foque naquilo que edifica, impede que você faça o que precisa ser feito, certo? Por isso que eu escolhi esse tema. E também tem um outro motivo, porque uma mulher fabulosa é uma mulher diferenciada. Lembra? Uma mulher diferenciada. Uma mulher fabulosa é uma mulher que já se superou. É uma mulher que já enfrentou os seus monstros do espelho, que são aquelas coisas que carrega pela vida toda. Falta de perdão, aquelas pontinhas de inveja, viver se comparando com as outras pessoas, dificuldade de autoaceitação, essas dificuldades todas que a gente passa e que muitas vezes nos impede de alcançar nossos objetivos. Então, quando você se torna uma mulher fabulosa, isso significa que você se tornou um ser humano diferenciado. E seres humanos diferenciados não vivem procrastinando as coisas. Pessoas diferenciadas começam algo e vão até o fim. Mas sabe por quê que elas vão até o fim? Não é assim tão simples, simplesmente vai lá, decide e vai até o fim. É porque elas têm critérios e é desses critérios que eu vou falar para vocês hoje. Primeiro ponto, antes de você pensar em focar num objetivo específico, você primeiro precisa mensurar esse objetivo. Você precisa colocar no papel, estruturar, criar metas, pensar no longo prazo, descobrir o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo, quão difícil vai ser, o que você precisa aprender, se você tem todas as ferramentas, e quando eu falo de ferramentas, eu estou falando de a parte financeira também, tem muitas coisas que para a gente alcançar a gente precisa de verba, certo? Conhecimento, o que você precisa aprender para alcançar esse objetivo. E o principal, que é o que a gente tem que pensar muito no longo prazo. Você vai conseguir ser consistente nesse objetivo? É aí que o bicho pega. Porque se você não tiver determinado esse objetivo com muita atenção, com muita assertividade, tomando decisões baseadas nos seus valores, sabe o que vai acontecer? Você começa a fazer e daqui a pouco você vai começando a perder o interesse. Você vai começando a cansar daquela coisa todos os dias. E aí eu vou contar uma pequena história minha pra vocês sobre desistência, tá? Eu já desisti de várias coisas na minha vida. Inclusive, ainda hoje eu conversei com a minha filha sobre isso e disse que eu não quero que ela vá por esse caminho. Eu quero que ela aprenda com os meus erros. E eu desejo que ela seja uma versão melhor minha. Que ela não espere chegar aos 40 anos, né? Como eu cheguei agora. Desculpa aí, tá? Mas muito bem, modéstia à parte. Mas enfim, né, se eu tivesse aprendido isso tudo muito antes, com certeza os meus resultados seriam ainda melhores do que são hoje. Abrindo um parênteses aqui, eu vou falar algo que eu sempre converso aqui com as meninas também. É muito fácil a gente pegar, olhar para os nossos erros do passado e dizer assim: ah, é porque tinha que ser. Não deu certo porque não era pra ser. Aquele relacionamento com aquele cara maravilhoso que eu conheci quando eu tinha 20 anos não deu certo porque não tinha que ser. Claro, pensar assim te liberta, óbvio, e não é errado. Só o grande problema nisso está em você não parar para analisar que você errou. Foi escolha. Tudo que acontece na nossa vida vem das nossas escolhas,
certo? Então lá quando você tinha 20 anos e você conheceu aquele cara maravilhoso que fazia tudo por você, que você não valorizou e por isso acabou perdendo, isso eu tô dando só um exemplo, tá? Ah, não era pra ser, tudo bem, não era pra ser. Será que não era pra ser? Ou será que foi porque você fez escolhas erradas? Óbvio que não dá pra voltar no tempo, né? Eu vou voltar. Não, então realmente você tem que pensar. Eu errei, eu tomei atitudes erradas, eu fiz escolhas erradas porque eu ainda era uma menina imatura ou eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, certo? E aí você se perdoa. Diante desse auto-perdão, aí sim você decide colocar uma pedra nisso, mas aprendendo com aqueles erros que é para não repeti-los, certo? Vamos voltar para cá, para a questão da desistência. Primeiro lugar, eu não vou te dizer aqui, eu não vim aqui te dizer, olha, não desiste. Cria um objetivo, vai lá, faz, foca no que edifica e não desiste, não desiste. Eu não vim aqui tentar te convencer a não desistir. Eu vim aqui te mostrar o quão é importante você criar objetivos estruturados, porque é isso que vai te impedir de ficar aí colecionando um monte de projetos inacabados que ficam só perturbando a tua mente, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa pensar nesse objetivo no papel. Coloca no papel. Especifica qual o contexto, certo? Por que que você quer muito isso? Por que que isso é importante para você? E aí você vai para alguns detalhes. Para eu alcançar esse objetivo, eu dependo de quê? O que que envolve? Quando eu vou alcançar? Em que local eu vou alcançar? Né? Quem está envolvido nesse objetivo? Então é uma coisa que você tem que fazer muito bem pensada, certo? Segundo ponto que você precisa colocar aí no seu caderno. Qual é a evidência que você vai ter de que você alcançou quando você alcançar? Esse é um outro detalhe que nos leva a desistir. A gente fala, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero ficar magra. Eu quero ficar magra, eu quero emagrecer, eu quero chegar no meu peso ideal. Mas qual é esse peso ideal? Como é que eu vou saber que eu cheguei no meu peso ideal? Antes disso, eu preciso definir qual é o meu peso ideal. Porque quando eu chegar nele, eu vou saber e aí eu vou comemorar e eu vou me sentir muito satisfeita de ter alcançado esse objetivo, certo? Tem que ter uma evidência. Terceiro ponto. Qual será o maior ganho que você terá quando você alcançar esse objetivo? Entende? O seu porquê. Por que que você quer focar nisso? Por que que é tão importante? Defina esse porquê e é essa resposta que vai te segurar quando chegarem as grandes dificuldades. Porque eu quero que você sempre lembre, nada de mão beijada. As dificuldades, elas vão acontecer, elas vão existir. E se você tiver o seu porquê ali bem firme, você vai pensar no resultado, naquilo que você vai ganhar e não vai desistir diante dos percalços, certo? Outro ponto que você tem que pensar, você perde algo com esse objetivo? O que que você perde? E as pessoas ao seu redor, elas ganham algo ou elas perdem algo? E aí eu vou te lembrar da regra de ouro. Se você já conhece meu trabalho, já ouviu falar da regra de ouro, eu não vou aqui me ater muito a isso, eu só vou falar a frase final da regra de ouro. Faça para o outro somente aquilo que você gostaria que fizesse a você se estivesse no seu lugar, tá? Se você quiser saber mais sobre a regra de ouro, depois eu explico, eu deixo o link de algum vídeo aqui no comentário. Mas é basicamente isso. Então você vai se perguntar, esse meu objetivo, ele traz benefício para as outras pessoas? Ele está condizente com a regra de ouro? E se você perceber que não está condizente, que prejudica alguém, dá um jeito, cria aí alguma estratégia, alguma forma, refaz o teu objetivo de forma que ele também traga benefício para as outras pessoas, porque senão você vai estar ferindo um valor, né? Na vida tudo tem que ser bom
para o bem comum. E aí um outro ponto da mulher fabulosa. A mulher fabulosa, ela se preocupa com o bem comum, porque ela sabe que tudo que ela planta, ela vai colher. Certo, meninos? Certo. Aí, sexto ponto. É o sexto? É o sexto ponto agora? Sim. Sexto ponto. O que você vai precisar para alcançar esses objetivos? Pensa nisso. O que você vai precisar aprender? Qual é a estrutura que você vai necessitar? Toda essa parte operacional da coisa, para alcançar o seu objetivo, você precisa pensar nisso. E aí eu vou voltar. Eu já comecei a falar sobre isso e eu vou tocar novamente. Pensa no longo prazo, tá? Pensa no longo prazo. Por quê? Porque tem coisas que você não vai conseguir. Se você for fazer algo que é muito difícil, é muito pesado, é algo assim que te requer uma energia além daquela que você possui, vai ter uma hora que você vai cansar e isso vai te levar a desistir. Então pensa no longo prazo. Eu mesma já vivi uma situação dessa, gente. Eu comecei a fazer, foi do final do ano para o início do ano, eu comecei uma nova atividade. Por quê? Porque eu precisava de uma renda extra, eu estava precisando conseguir uma renda extra para minha família, enfim, né? E eu comecei uma nova atividade. E eu fiquei muito entusiasmada com essa atividade, muito, porque eu vi assim, eu vi como se fosse uma luz no fim do túnel, eu vi como se essa nova atividade, ela fosse, como é que eu vou explicar pra você? Enfim, eu fiquei muito entusiasmada, eu e toda a minha família, certo? Só que assim, eu não pensei no longo prazo, eu não parei para analisar o que eu teria que fazer diariamente, quanto do meu tempo aquilo ia tomar. Eu não parei para pensar se esse objetivo estava condizente com os meus valores. Eu não parei para pensar se eu estaria fazendo algo que realmente faz os meus olhos brilhar. Eu não pensei no longo prazo, eu só queria o resultado, certo? E aí o que aconteceu? Eu desisti, tá? Eu desisti. Vou explicar para você daqui a pouco o que é esse desistir entre aspas, tá? Mas é muito importante. Pense no longo prazo. Sétimo ponto, tá? Quais são as formas que você vai alcançar isso? De que forma você vai conseguir alcançar? Quais são as estratégias? Estipule as metas, certo? Eu tô no 8 ou no 7, gente? 7. No 7, né? Desculpa, gente, é ao vivo, tá? Tô gravando ao vivo aqui, então tem que rolar uma colinha, né? Vocês sabem como é que é. Eu tava até explicando aqui pras meninas que tudo meu é muito espontâneo, sai muito na espontaneidade. E quando eu faço rascunho ou algo do tipo, eu acabo nunca sendo fiel ao meu rascunho. O mais importante é que a mensagem venha, que vocês gostem, que vocês se identifiquem. Que vocês se identifiquem com tudo que eu tô falando e que seja também algo muito natural, né? Eu gosto de falar do coração. Mas então vamos lá. É o 7º, né, meninas? 7. Tá? É o 7º. Quais são as formas que você vai fazer para conseguir isso? Quais são as estratégias? Então, estipule as metas e eu vou te dar uma dica aqui. Procura alguém que já alcançou esse objetivo. Modelagem. Você já ouviu falar de modelagem? Modelagem é diferente de copiar e de invejar, né? Mas aqui só tem mulher fabulosa. Mulheres fabulosas não invejam. Não que elas não sintam, né? Que isso é do ser humano, né, meninas? Todo mundo sente. Mas uma mulher fabulosa, ela identifica. E ela não se deixa levar, porque a inveja é negativa, né? As meninas aqui aprenderam, vocês estão aprendendo também, que tudo que é negativo não edifica. Tudo que é negativo te atrapalha, te impede, certo? Então encontre uma pessoa que já alcançou esse objetivo que você está buscando. Pesquisa o que ela fez para alcançar. Vê como é que ela pensa, como é que ela age. Provavelmente você vai descobrir que ela errou pra caramba. Que ela, nossa, eu vou falar de mim, tá? Que ela comeu muita areia, comeu muito pó, se ferrou muito, ralou muito. Só que ela era uma pessoa determinada, ela foi lá, focou, descobriu
por que aquilo era tão importante, ela foi lá, focou, foi até o fim, errou muito, perdeu com certeza. Eu já aproveito para dizer para você que tudo, tá, nessa vida, para você alcançar uma coisa, tem algo que você está deixando para trás. Então, cada perda, aliás, cada ganho vai ter uma renúncia. Cabe a você mensurar o que você vai estar ganhando. É muito mais valioso do que aquilo que você vai estar deixando para trás, do que aquilo que você está perdendo? Então vai lá, foca e avança, certo? Então você vai descobrir que essa pessoa errou muito, que ela não desistiu, que ela foi adiante e que ela pensa de uma forma diferenciada, certo? Normalmente, gente, as pessoas que chegam lá, e esse lá é subjetivo, tá? Porque sucesso para mim é uma coisa, para você pode ser outra, mas existe esse lá, né? As pessoas que alcançam esse lá são pessoas que têm uma mentalidade diferenciada, que têm um mindset diferenciado. E isso eu vou ensinar dentro do curso Mindset da Mulher Fabulosa, que você que respondeu a minha pesquisa, você que realmente se interessa pelo meu conteúdo, vai ter a oportunidade de ter acesso a esse curso gratuitamente por uma semana. Eu criei esse curso para ele ser vendido. É um curso pago, mas eu decidi que eu vou disponibilizar por uma semana para todas as pessoas que se interessaram realmente e responderam a pesquisa. Eu vou disponibilizar o link para que tenham acesso. Vai ter uma semana para estudar tudo que tem ali e começar a pensar como uma mulher que está ali sempre vivendo na sua máxima performance, certo? Qual é o ponto agora, meninas? O 8. Que bom que vocês estão aqui, né? Vocês estão me ajudando. Tá, então, o 8º ponto, gente. Pense quais são as ações necessárias. E agora você pode imaginar, mas Hela, essa pergunta já teve, tá repetindo. Não tá repetindo. Se você for prestar bem atenção, elas não estão se repetindo. Mas se você achar que está se repetindo, responda de novo. De repente, essa resposta agora para essa pergunta específica já vai te abrir um novo leque. Você vai ter novos insights, certo? Então, pense quais são as ações necessárias. O 9º ponto, que é o último, tá? Me diz uma coisa agora. É uma pergunta final, tá? É óbvio que você vai responder quando você estiver lá fazendo, né? E eu vou disponibilizar para vocês também esse PDF, tá? Depois eu vou dar um jeitinho de enviar por e-mail para vocês. E aí vocês respondem. Mas no final, a pergunta principal: o que você fará imediatamente? Agora, quais são as atitudes imediatas que você vai tomar para alcançar esse objetivo? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque aprendizado sem ação não serve para nada. Você aprende. Lembra quando você era criança, sua mãe dizia que entrava por aqui e saía por aqui? É mais ou menos isso. Aprendizado sem ação, sem colocar em prática, sem atitude, não serve para nada. É só mais um conhecimento que vai ficar ali. Se você anotou tudo, vira... Se você anotou, vai virar um caderninho que vai ali para uma gaveta, né? Ficar esquecido. Então pense nisso. O que você vai fazer imediatamente? Quais são as ações que você vai tomar hoje, agora, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma atitude que eu tomo quando eu decido focar num objetivo principal, assim, quando eu crio um objetivo. E a primeira atitude que eu tomo: diminuir o meu acesso nas redes sociais. Sério mesmo. Olha eu falando isso, né? Eu quero que você me siga, eu quero que você curta os posts, que comente, eu quero que você esteja ali em todas as redes sociais, né, meninas? Vendo tudo. Mas eu tô aqui de coração te falando. Só me assiste se eu agrego para sua vida. Então a minha dica aqui, dica de ouro pro final é essa: vá ali nas suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, e veja as pessoas que você está seguindo. Elas são pessoas que agregam para sua vida? Ou elas só te tiram do teu foco? Porque tem aquelas pessoas, né, que você segue. Eu falo por mim, aconteceu muito isso comigo. Você tá seguindo e ela só posta coisa negativa, você se aborrece. Muitas vezes, quando você ainda não é uma mulher que se superou, ainda não chegou no ponto ali
da superação, você vê o post dessa pessoa, você acredita que é uma indireta e você se aborrece, você se irrita, né? E ela não te agrega nada. Então não tô nem te dizendo para desfazer a amizade, mas vai lá e para de seguir por um tempo. Lembra que você quer focar? A mesma coisa no Instagram. Quem você está seguindo, quem você está assistindo, essas pessoas, elas te ajudam a pensar de uma forma que te leva para os teus objetivos? Pensa nisso. Faz isso. Essa é a minha dica de ouro, assim, entendeu? É como eu costumo dizer, né? Não dou conselho, não. Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. São dicas. Dicas de ouro. Tá bem? Era isso, gente. Eu espero do fundo do meu coração estar contribuindo com a sua superação, meninas, e com o alcance do seu sucesso. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!